Bom dia, irmãos. Como estão todos? Espero que bem, tenham passado uma boa semana e que realmente esse seja o desejo, do nosso coração, como disse o Alê, de ir mais fundo e de chegar mais perto nesse lugar secreto onde nos encontramos com Deus, através de Jesus, Ele que abriu esse caminho para entrarmos na presença do nosso Pai Celestial. E na realidade, nós já estamos nessa presença. Amém? Já estamos na presença do nosso Pai, na presença de Jesus. E o Espírito Santo está do nosso lado, nos envolvendo e nos guiando nesse momento de palavra. Palavra que Ele preparou para nós, para nos alimentar nesta manhã, nesta tarde, como igreja. Deixa eu colocar aqui De fato, nós estamos vivendo tempos hostis, né? A gente tem acompanhado pelos noticiários todos os dias como essa pandemia tem sido, de fato, muito agressiva e hostil e continua pressionando a nossa vida, nossa família, nosso dia a dia, nos encurralando contra a parede todos os dias. Estamos vivendo tempos hostis. E tem sido, de fato, bastante agressiva, né? As mortes continuam aumentando, que se aproxima já na ordem dos 80 mil, né, aqui no Brasil. E quando esse número estava mais ou menos na metade, uns 40 mil mortos, mais ou menos há um mês atrás, um mês e meio atrás, eu li uma reportagem que acerca da OMS, que estava prevendo 88 mil mortos pela Covid-19 aqui no Brasil. Eu confesso que quando ouvi essa previsão, um mês e meio atrás, eu não acreditei muito. Ouvi com certo ceticismo essa previsão. Mas agora eu vejo que realmente essa previsão está muito próxima de se realizar. E nessa semana eu li no portal da G1, né, informando que apenas no último mês, nos últimos 30 dias, o número de infectados dobrou de 1 milhão para 2 milhões aqui no Brasil. Então estamos vivendo tempos extremamente hostis, por conta de uma pandemia muito agressiva. E diante dessa realidade, a pergunta que eu queria colocar para despertar a vida do texto bíblico, para acender a palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, às vezes a pergunta é que desperta essa luz, né? E também, ao mesmo tempo, para nos dirigir nessa conversa, nessa tarde, é essa pergunta: como nós devemos reagir em tempos hostis? Não só agir, mas como reagir em tempos hostis. Então, com essa pergunta, como pano de fundo, vamos ler a passagem bíblica proposta para essa tarde, Atos capítulo 7, versículos 54 a 60. Atos 7, 54 a 60. Então diz assim a palavra de Deus: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Até aqui.
Então a pergunta é: como devemos reagir em tempos hostis, em situações, em circunstâncias de hostilidade? A resposta, na verdade, depois de termos lido essa passagem, ela é muito simples, né? Embora nem sempre muito fácil, porém a resposta é muito simples. As respostas às questões da vida, irmãos, na verdade são muito simples. A Bíblia, portanto, é muito simples. E a gente não tem que ficar procurando nada muito profundo, né? Uma revelação de um mistério que seja profundo. Não, a palavra de Deus é muito simples para as questões da vida, todas as questões da vida. Mas nem sempre muito fácil, porque nós temos que, como a Soninha, né, disse no testemunho dele, nós temos que nos santificar, nós temos que nos livrar e deixar e abandonar muitas coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida, que vai ficando tão complexa. E quando a gente ouve uma palavra tão simples que vem de Deus, nem sempre é tão fácil a gente colocar aquilo em prática. Então a resposta é muito simples. Como devemos agir em tempos hostis? Ora, voltar os nossos olhos para o céu e ver pela fé a glória de Deus e de Jesus assentado à sua direita, né? Olhar e ver pela fé, através das nuvens densas e escuras. E quando a gente olha para o céu num dia nublado como esse, que de hoje, a gente não consegue enxergar o sol, mas pela fé nós cremos que o sol está atrás das nuvens. Embora a espessa nuvem escura e densa que nós estamos vendo, nós cremos que por trás do sol está ali. Então, assim também, em situações de hostilidade, em tempos hostis, nós somos desafiados nessa tarde pela palavra de Deus a voltar os nossos olhos para o céu e ver pela fé a glória de Deus e de Jesus assentado à sua direita. É isso que nós devemos fazer, é assim que devemos reagir em tempos hostis. Quando nós nos sentimos assim, pressionados, encurralados e até mesmo agredidos em tempos hostis, na verdade, como esses que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia, que nem se compara, né, ao que Estevão sofreu e vivenciou. Não tem nem comparação, mas nós podemos aprender em uma situação muito mais severa que ele viveu. Ele nos ensina nessa tarde como devemos reagir em tempos em que nos sentimos assim, pressionados, encurralados e até mesmo agredidos. Voltar os nossos olhos para o céu e ver pela fé a glória de Deus e de Jesus assentado à sua direita. Porque foi isso que ele fez quando estava assim, pressionado, encurralado, hostilizado pelos judeus, por causa do testemunho de Jesus. Diz aqui no versículo 54 que, ao ouvirem Estevão falar, né, sobre a necessidade de arrependimento dos pecados, os judeus ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Imagina a situação, né, o clima pesado que Estevão estava enfrentando. Mas como ele reagiu? Vamos ler novamente aqui, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Interessante ver fazer essa comparação usando a ideia de cheio, né? Enquanto o coração dos judeus estava cheio de raiva, o coração de Estevão, perceba, estava cheio do Espírito Santo. E isso fez toda a diferença na vida do servo de Deus, que então, capacitado pelo Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo como ele estava, ele tirou os olhos das circunstâncias tão hostis, tão agressivas, tão ameaçadoras, tão intimidadoras,
Ele tirou os olhos daquele ambiente, daquelas palavras, daqueles semblantes extremamente hostis e voltou os seus olhos para o céu. E viu o quê? A glória de Deus e de Jesus. E ele observou, e a gente vê isso na palavra aqui na leitura, no texto bíblico, ele observou um detalhe, que Jesus estava de pé. Ele não estava sentado. Porque isso nós já sabemos, né? Que Jesus, no seu ministério celestial, ele está intercedendo por nós, no seu ministério de intercessão, a nosso favor, assentado à destra de Deus Pai. Mas nesse momento de grande perigo, de grande ameaça, Estevão percebe que Jesus estava de pé, à direita de Deus Pai, e não sentado. Ou seja, intercedendo a favor dele, não é? No momento de grande perigo, no momento de grande hostilidade. Então, fortalecido por essa visão, por essa imagem que pela fé ele pôde vislumbrar, Estevão se entregou totalmente a Jesus, enquanto era brutalmente agredido pelos judeus com pedras. Vamos ler novamente os versículos 57 a 59. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quando então ele estava prestes a morrer, ele sentia que a sua vida já estava indo, ainda orou mais uma vez a favor dos seus inimigos, dizendo: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Mais uma vez a pergunta: como devemos reagir em tempos de hostilidade ou tempos hostis? Mais uma vez a resposta: voltar os nossos olhos para o céu e ver pela fé a glória de Deus e de Jesus assentado à sua direita. É assim que devemos reagir e agir em tempos hostis como esses que nós estamos vivendo todos os dias. Quando temos nos sentido assim, pressionados, encurralados, agredidos, levados contra a parede, nesses tempos de pandemia. Mas como nós vimos, é importante destacar esse detalhe que faz toda a diferença, nós temos que, antes de colocar os nossos olhos, de voltarmos os nossos olhos para o céu, pela fé enxergamos a Deus e a Jesus, nós temos que tirar os nossos olhos das circunstâncias hostis. Tirando então a nossa atenção da pressão do ambiente que nós estamos sofrendo. E na mesma medida em que nós vamos nos enchendo de Jesus, enchendo assim do Espírito Santo, na mesma medida em que a gente vai se enchendo de Jesus, se enchendo do Espírito Santo, como diz a palavra, enchei-vos do Espírito Santo, com cânticos e louvores ao nosso Deus, nessa mesma medida, nós vamos expurgando os nossos maus sentimentos, nossos maus pensamentos, para que então possamos, finalmente, voltar os nossos olhos para o céu, para, pela fé, enxergar a glória de Jesus de pé, intercedendo por nós nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E olhando para Jesus, e mantendo os nossos olhos voltados para Ele, fixos nele, toda a perspectiva das coisas que estão ao nosso redor mudará completamente. Toda a nossa maneira de enxergar as coisas ao nosso redor irá mudar completamente. E a nossa atitude, consequentemente, diante dessas circunstâncias hostis, também vai mudar completamente. Como mudou
na vida de Estevão, que na verdade o mesmo Espírito Santo que estava plenificando, enchendo a vida dele, era o Espírito que esteve com Jesus na cruz do Calvário. Que também, quando ele estava pregado na cruz do Calvário, momentos antes dele expirar e entregar o seu Espírito, também orou assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão está aqui imitando o seu mestre, imitando o seu Senhor, porque o mesmo Espírito que esteve com Jesus estava com Estevão, que é o Espírito do próprio Senhor Jesus na vida do seu servo. Que é o mesmo Espírito que está comigo, está com vocês, com cada um de nós que cremos em Jesus. E dessa maneira toda a nossa perspectiva mudará completamente. A nossa atitude diante das coisas que estão acontecendo nesses dias mudará completamente. Então, vamos confiar e vamos descansar mais em Jesus. Como nós cantamos agora há pouco, esse cântico antes da mensagem, né? Possamos realmente entrar cada vez mais fundo, cada vez mais perto da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos então cheios do seu Espírito, que nos capacite a olharmos além daquilo que acontece ao nosso redor, de olharmos e enxergarmos a presença e sentirmos o mover do Senhor, guardando, protegendo e, mais do que isso, intercedendo por nós nesses tempos. Transformou a vida de Estevão e transformará também a nossa vida. E como eu disse no início, nós temos que repetir que mesmo em circunstâncias muito mais difíceis, né, muito mais cruéis do que essa que nós estamos vivendo, e ele, mesmo sendo assim cruel, injustamente apedrejado até a morte, confiou e descansou em Jesus. E por fim, antes de morrer, orou a favor dos seus inimigos. E a pergunta é: nós queremos ter uma vida transformada assim também? Queremos ser transformados? Porque esse é o ponto, né? As circunstâncias, Deus pode, num estalar de dedos, transformar muito de uma hora para outra. Mas antes de transformar as circunstâncias, mudar a situação, Deus quer, através do Espírito Santo, transformar e mudar o nosso coração. O que está em jogo nessa situação toda somos nós, não as circunstâncias. Deus está nos transformando em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, assim como vimos na vida de Estevão. E queremos ser transformados assim também? Depende da resposta que a gente vai dar a essa pergunta. Como temos reagido diante dessas circunstâncias hostis que nós estamos vivendo? Um tempo de autoanálise, né? De olharmos para Deus e perguntar: Senhor, sonda o meu coração. Como eu tenho reagido diante dessas circunstâncias hostis, diante das pressões que nós temos vivido? Então, o desafio nessa tarde é para que a gente vá até a cruz e deixemos ali, abandonemos ali todo olhar para as circunstâncias. Que a gente possa caminhar na direção de Jesus, que não está mais na cruz, ressuscitou e vivo está além da cruz. A gente vai até a cruz, entrega a nossa vida em arrependimento, entregando ali, especificamente hoje, essa fixação exagerada, muitas vezes, que para as circunstâncias difíceis que vamos absorvendo, né, o nosso olhar, as nossas energias, e a nossa fé vai se esvaindo. Vamos deixar aos pés da cruz, né, essa atitude, né, e caminhar na direção de Jesus em oração. E assim, então, unidos a Jesus pela fé, vamos nos abrir para sermos cheios do Espírito Santo, então, que nos capacita a olhar a vida através de outras lentes, através dos olhos da fé. A visão que Ele vai nos conceder para enxergar aquilo que antes nós não conseguimos enxergar, porque as circunstâncias, a visão das circunstâncias era mais forte, que as vozes e o tumulto do ambiente era mais forte.
mas que a gente possa ser capacitado pelo Espírito Santo para enxergar uma realidade que é invisível a olho nu, mas mas visível aos olhos da fé. Tão real quanto essa que nos toca todos os dias. E que a gente possa viver a partir dessa realidade. Que essa realidade é que nos influencie. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, por fim, a nossa atitude. E assim a gente possa viver debaixo de uma perspectiva completamente nova. Uma perspectiva espiritual. Tão real quanto essa material. As lentes de Jesus, que intercede por nós do céu à direita de Deus Pai. Amém? Isso vai mudar completamente a nossa perspectiva e atitude, mesmo que as circunstâncias não mudem como nós gostaríamos, no ritmo que desejamos. Mas a nossa atitude vai mudar completamente. A nossa postura frente à vida vai mudar completamente. Amém? Então vamos orar. E a oração que eu queria sugerir, que nós fizéssemos agora juntos como igreja, respondendo a esse desafio da palavra, seria essa oração. Senhor Deus, te agradeço por Jesus, que está intercedendo por nós à tua destra, neste exato momento. E agora eu quero tirar os meus olhos das circunstâncias, de toda a pressão e agressividade do ambiente que me rodeia nesses tempos hostis. Em nome de Jesus, me encho agora do Espírito Santo para me capacitar a viver olhando para o céu, para a sua glória e a glória de Jesus, meu Senhor e Salvador. E deixo ir embora toda a ansiedade, toda a angústia e medo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos fazer essa oração? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Em voz alta, ou se não for possível, aí no íntimo e no silêncio do seu coração, repita comigo essa oração. E se aproprie dessas palavras como se fossem suas. Diga assim: Senhor Deus, te agradeço por Jesus, que está intercedendo por nós, por mim, à tua destra. Neste momento, eu quero tirar os meus olhos das circunstâncias, de toda a pressão e agressividade do ambiente que me rodeia, nesses tempos tão hostis. Em nome de Jesus, me encho agora do Espírito Santo para me capacitar a viver olhando para o céu, para a sua glória e a glória de Jesus, meu Senhor e Salvador. E deixo ir embora toda ansiedade, toda angústia, todo medo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra que nos desafia nesta tarde a termos olhos bons, olhos luminosos, capazes de enxergar além das coisas como elas se apresentam diante de nós. Muitas vezes tão barulhentas, tão agressivas, tão hostis, que avançam contra nós para nos encurralar. Dá-nos os olhos de Jesus, para que possamos enxergá-lo, a Ele mesmo, por trás dessas circunstâncias, intercedendo por nós. Ó Senhor, nós queremos agora, mais uma vez, abrir o nosso coração. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo e capacita-nos a viver assim, altaneiramente, fazendo sim a nossa parte, responsavelmente, tomando as medidas protocolares de saúde, de segurança, mas que possamos, Senhor, andar assim de cabeça erguida, como Pedro andando sobre as águas,
mas ajuda-nos, Senhor, a não colocar os olhos para as ondas do mar, mas que possamos manter o nosso olhar voltado para Ti, Senhor, e possamos continuar andando acima das circunstâncias, de maneira que possamos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E sabemos, ó Deus, que isso tudo vai acabar, mas ele tem um tempo, ele tem um processo, uma maneira que o Senhor mesmo está conduzindo. Mas enquanto isso, Senhor, nós podemos e nós queremos viver dependendo de Ti numa outra atitude, numa outra perspectiva. Então, Senhor, que nos capacita, cada um de nós, povo, parte do povo de Deus, reunido aqui nessa tarde. Assim, eu oro e agradeço, e pela fé nós recebemos, Senhor. E que essa semana seja uma semana, sim, vivida da maneira como o Senhor quer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Na verdade, não sei se é boa tarde, já está bem escuro, né? Mas Natália, pode colocar os avisos, por favor?